Olá, meus amigos. Hoje vou falar um pouco aqui para vocês sobre a dureza das pedras e o que isso vai influenciar na performance na hora da afiação. Esse é um assunto que pode parecer simples, mas tem um monte de pegadinha interessante. Primeira coisa, o que a gente está falando que é duro? Quando a gente chama uma pedra dura, é a capacidade da pedra de liberar abrasivo. Por exemplo, a carborundum, essa daqui, ela tem um ligante relativamente fraco e ela libera mais abrasivo. Agora, o abrasivo usado nessa pedra é o carbeto de sílica. É um abrasivo duro, ele é mais duro do que o óxido de alumínio. Essa Kingpo é uma pedra muito dura, bem mais dura do que a carborundum. Ela libera pouco abrasivo. Agora, o abrasivo usado aqui é o óxido de alumínio. Então, o abrasivo ele é mais macio do que esse daqui. A diferença é pequena, um é 9, o outro é 9 e pouco, Mohs de dureza, né? Então todos os dois vão ter, são abrasivos duros, são bons. Agora, um caso mais extremo que a gente tem é a novaculita preta, mais conhecida como Black Arkansas, que é uma pedra natural americana, é uma pedra que tem uma dureza muito, muito grande, uma pedra extremamente difícil de parear, libera bem pouco abrasivo. Agora, o abrasivo que tem nela é baixa dureza, em torno de 7 Mohs, então é uma pedra que tem uma velocidade de corte muito baixa. E tem gente que confunde, acha que a pedra tem o que é essa dureza, né? Acha que a dureza é como se ela fosse dura que nem diamante, né? Perto de diamante porque é muito dura. Não, não é. O abrasivo é bem macio. A grande maioria das pedras naturais tem essa característica de ter abrasivo macio, em torno de 7 Mohs. Quanto a essa capacidade de liberar abrasivo, né? Existe dois pontos críticos, um ponto crítico inferior, em que se você trabalhar com uma pressão abaixo desse ponto crítico inferior, a pedra não libera abrasivo e começa a ter arredondamento de abrasivo. Se você trabalha acima do ponto crítico superior, você está liberando abrasivo demais e está liberando abrasivo que não está gasto, o abrasivo está novo. Então, por exemplo, essa daqui, a King 1000, é uma pedra bem macia. Se você trabalhar usando alta pressão nessa pedra, você vai fazer muita lama e vai liberar o abrasivo que não está gasto. Esse ponto crítico que eu estou falando, ele é baseado em pressão e não em força. Então, por exemplo, quando você está afiando no seu fio, a área de contato ela é bem baixa. Então, mesmo com pouca força, a pressão é maior. Agora, se você pega e vai pegar e fazer um afilamento de faca, vai deitar a faca na sua pedra para fazer um desbaste de alívio, o que está acontecendo? Você está aumentando a área, com a mesma força, a pressão vai cair. Então, isso tem uma tendência a arredondar o abrasivo se você não compensar aumentando a força. Então, deitou a faca na pedra, precisa aumentar a força para manter a mesma pressão. A mesma coisa com o pareamento de pedras. Na hora do pareamento, a superfície de contato é muito grande, então se você não compensar isso aumentando a força, a pressão cai muito, arredonda os abrasivos. Próxima pegadinha. Estava conversando no YouTube com alguma pessoa lá. Ele me falou que não gosta da carborundum para trabalhar com facas de alta dureza, por ser uma pedra macia, e vai acabar liberando abrasivo demais e gastando demais a pedra de bobeira. Então, ele, para facas mais duras, prefere pedras mais duras. Faz sentido, porém, não é assim que as coisas funcionam. Pelo menos, essa é a minha impressão e a do Cliff Stamp também. Então, essa pressão crítica esse ponto crítico inferior e superior, ele não depende apenas da pedra, ele depende também do material da faca que você está abradindo na pedra. Então, se você está trabalhando com uma faca bem macia, o que acontece? O abrasivo
penetra na matriz do aço e a força que o aço faz na lateral desse abrasivo acaba sendo maior do que se fosse uma faca dura, que o abrasivo mal penetra e risca só a superfície da faca. Então, por incrível que pareça, é o contrário. Uma faca macia, ela gasta mais a pedra. Enquanto uma faca dura, você sente ela deslizando mais na pedra. Você tem esse feedback da pedra, dá até para você sentir isso. Se você trabalha com uma faca macia, você sente que tá comendo aço, enquanto que uma faca muito dura parece que está passando só por cima. E é exatamente isso que está acontecendo, você está passando só por cima dos abrasivos. Nada te impede de trabalhar a faca dura com pedra dura, mas o risco de arredondamento de abrasivo é maior. Possivelmente você pode sofrer arredondamento de abrasivo na superfície e vai ter que abradir ela para renovar a capacidade de corte. Se você tem uma pedra que ela é muito dura e ela não libera, e você sabe que ela tem esse risco, tem um macete. Você faz o seguinte, você condiciona a pedra toda e vê como que é a textura dos dois lados quando ela está com o abrasivo fresco. E fica usando só um lado. E você tem o outro lado como controle para saber quando que a sua pedra começou a arredondar e quando que ela começou a ficar mais lisa. Se for uma pedra combination, né, de dual grit, você pode fazer esse controle na lateral da pedra. Mais alguns detalhes. A pedra, quanto mais dura ela for, mais ela tem capacidade de dar brilho no seu acabamento. Enquanto as pedras mais macias, elas têm essa característica de fazer um acabamento fosco. Isso não é bom ou ruim, vai depender de qual acabamento você quer deixar na sua faca. E às vezes fica até legal você fazer o brilhante com fosco, por contraste, fica uns acabamentos legais que dá para fazer. Sinceramente, eu não trabalho muito com afiação estética. A maioria das vezes que eu faço aqui é só para deixar a faca cortando mesmo, mas é bom saber que tem essa opção. E último detalhe, capacidade de refinamento de fio. Você comparando as duas pedras mesmo grit, se a dura ou a macia que iria te dar melhor. Eu ouvi falar que a pedra dura daria um acabamento melhor, porque não tem abrasivo rolando, não vai ter impactação no fio. Agora, assim, eu acho que provavelmente em alguns casos isso vai fazer diferença, mas assim, na prática eu não percebi isso funcionando muito, não. Para mim, ou pelo menos o impacto do grit é muito maior do que o da dureza da pedra. Tem algumas coisas inesperadas nessa situação aí, porque essa King 6000 ela é bem dura e tem estudo no Science of Sharp com afiação edge leading nela com bem pouca diferença, praticamente a mesma coisa de uma King 1000. E assim, eu não tenho nenhuma explicação para isso, não sei o que aconteceu. E também não testei na prática. É que eu sempre faço finalização com edge trailing. Eu faço edge leading para limpar e depois refino com edge trailing. Então também é algo que, sinceramente, não teve impacto para mim. Pode até ser verdade em algumas situações, mas baixo impacto, principalmente se você gostar de finalizar com algumas passadas alternadas edge trailing no final. Não sei se vocês sabem, eu já comentei aqui no canal. Se você finalizar em edge leading, a crista do apex tem uma tendência de ser um pouco mais grossa. E se você finalizar em edge trailing, ela tem uma tendência de ser uma crista mais fina. Porém, finalizar em edge trailing tem os seus próprios problemas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Pode dar uma micro rebarba, como vocês estão vendo aqui. Isso daqui facilita fraturar e engrossa o fio. Pode dar foil edge, que é essa lâmina de metal longa que vocês estão vendo aqui. E isso daqui fratura muito fácil e engrossa bastante. E
A última complicação é essa daqui. Parece um fio perfeito, só que você tá com um apex de 0,1 micron. Então, isso aqui é fio de navalha, não vai sustentar você passando a sua faca numa tábua. Então, provavelmente seria um grau de superafiação aqui, e não é interessante. Fica mais interessante, por incrível que pareça, esse fio mais grosso que vocês estão vendo aqui. E isso daqui, com 1 micron, apesar de ser grosso comparado com o outro, já é suficiente para raspar cabelo mal e atender muito bem para faca de cozinha. Para evitar esses problemas de superafiação, rebarba e foil edge, eu faço só algumas passadas em edge trailing para finalizar e evito de ficar insistindo muito. Se insistir, provavelmente vai acontecer um desses problemas aí. Se você gosta de finalizar em edge leading para evitar esses problemas, aí a pedra mais dura é interessante, porque evita de liberar abrasivo e evita de impactar na crista. Parte do que eu falei aqui para vocês é experiência própria, parte foi aprendizado no vídeo do Cliff Stamp. Então, fontes, quem quiser, recomendo o canal dele. Ele realmente era excelente, tinha um nível muito bom. Por hoje é tudo que eu gostaria de falar. Se você estiver interessado em assistir mais vídeos sobre cutelaria, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima.